Bem, vamos lá. Boa, galera. Antes de mais nada, sejam bem-vindos à nossa aula, tá? Nesse momento de pandemia, onde de forma remota a gente tenta atender as necessidades daqueles que vão encarar aí o Enem, tá, ok? Os nossos alunos de terceira série, os alunos de cursinho, ok? E o assunto de hoje é urbanização, industrialização e infraestrutura no Brasil. Tá? Nesse caso, quando a gente fala de urbanização, industrialização e infraestrutura, a gente tem alguns itens, alguns pontos a discutir. Primeiro, vamos entender quais são os objetivos a serem alcançados nessa aula. Compreender as questões referentes à urbanização e industrialização no Brasil, entender como se deu o crescimento da população urbana, conhecer a classificação hierárquica da rede urbana brasileira, identificar os principais problemas socioambientais urbanos, conhecer os tipos de indústrias e os fatores que influenciam a localização das indústrias no Brasil, compreender a infraestrutura de transporte e energia estabelecidas no Brasil. E aí, alguns fatores são importantes para que a gente entenda esse processo. Primeiro de tudo, a gente tem que fazer a analogia em relação aos países desenvolvidos. Tá? Entender que nos países desenvolvidos, primeiro veio a urbanização para depois vir a industrialização. Quando a Revolução Industrial chega na Inglaterra, em 1784, a Europa já vivia antecipadamente, antes mesmo, a sua explosão urbana. As cidades já eram centros de aglomeração na Europa. E a industrialização acabou se aproveitando desse processo que se instalou antes da Revolução. Tá? No caso do Brasil, o processo de industrialização foi fundamental para a urbanização do país, assim como o êxodo rural, que é a saída do homem do campo para a cidade. Isso acabou gerando o que chama-se de crescimento urbano, ou seja, o crescimento da cidade em detrimento do campo. Esses são os fatores importantes para entender a urbanização no Brasil. Nesse caso, quando a gente fala de urbanização, a gente está falando do crescimento da população na zona urbana. E aqui, o gráfico nos mostra o seguinte, o gráfico nos mostra que a população brasileira, essa distribuição da população brasileira, ela nem sempre foi assim. Antes do Brasil se tornar um país urbano, o Brasil era um país rural, onde a maior parte da população se concentrava no campo, principalmente em função da atividade econômica, que era a agricultura. O Brasil era um país onde a agricultura era a base da economia, e onde boa parte dessa agricultura também se concentrava ou abarcava a agricultura familiar, a família. E aí ter filhos era uma oportunidade de também ter mão de obra. Tá? Então, a gente percebe no gráfico aqui, e aí quando a gente fala de gráfico, a gente também vai falar das habilidades e competências do Enem, que nos exige que a gente saiba, que cada um de nós saibamos aqui o que quais os objetivos, com gráficos e mapas. Então, nesse caso, observar, entender, compreender, interpretar mapas, gráficos, tabelas e afins. Isso não se resume só à geografia, tá, pessoal? Toda e qualquer ciência, disciplina, no caso, que abarque ou que use gráficos, mapas, tabelas, enfim, a gente tem que ter todas essas competências aí em mãos, tá ok? No caso que a gente percebe, que a população brasileira na década de 40, 70% da população brasileira vivia onde? No campo, enquanto 30% viviam nas cidades. Então, o campo era um lugar de aglomeração, de adensamento populacional no Brasil. E isso muda na década de 70. Olha aqui, quando a população brasileira passa do rural para o urbano. E aí, essa população rural decai e a população urbana cresce. E hoje nós temos 85% da população brasileira vivendo nas cidades. O que também vai refletir na distribuição. Isso quer dizer que a distribuição da população pelo território, que é o que a gente chama de densidade demográfica, é baixa. Na prática, ela é baixa. Por quê? Porque se 85% da população se concentra nas cidades, a região interior do Brasil, interior
A zona rural, ela não tem tanta gente. E isso o gráfico mostra perfeitamente. Só que, quando a gente vai falar de cálculo da densidade demográfica, a gente está falando de matemática. E a matemática ela é exata, mas não, não representa a realidade. Na realidade, o que a gente tem no Brasil é um adensamento populacional em vez de uma densidade populacional. Tá ok? Nesse caso aqui, ó, esse processo do rural ao urbano, que se caracteriza, o processo de urbanização, ele está diretamente ligado à questão do espaço da cidade, onde nós vamos ter as aglomerações, as construções e a concentração de pessoas. Tá? Isso se caracteriza urbano. E esse urbano, ele também tem outros produtos de relações. Né? As relações no campo são uma, na cidade são outra. Essas práticas sociais, elas acabam sendo mais intensas na cidade do que no campo, muitas das vezes. Tá? E aqui na cidade você tem um predomínio das atividades ligadas ao setor secundário e ao setor terciário, enquanto que no campo, boa parte da zona, né, aliás, a zona rural está ligada ao setor da atividade do setor primário, tá? As atividades ligadas ao setor primário. Tá? É importante a gente salientar também que nesse caso aqui, quando a gente fala das atividades econômicas ligadas ao setor secundário e ao setor terciário, a gente também vai ter uma diferença em relação aos países desenvolvidos. Né? Não existe uma hipertrofia do terciário, por exemplo, nos países desenvolvidos. Aqui existe por conta de todos os problemas sociais que a gente vive na cidade, principalmente a questão do desemprego e a questão do subemprego, o que gera essa hipertrofia do terciário. Tá ok? Outra característica em relação a essa população urbana que cresce, né, é que ela foi acelerada. Como a gente viu, esse processo de urbanização no Brasil ele se dá em função da implantação, da mudança do perfil econômico do agrícola para o industrial. E essa indústria que vai acabar sendo o fator de atração para a população que sai do campo para a cidade. Ok? No caso aqui, ó, quando a gente fala da cidade, os critérios adotados para a gente definir o que é uma cidade, né, é a população dedicar mais tempo às atividades econômicas, no caso secundário e terciário. No caso do Brasil, os aglomerados urbanos servem também de sede para a administração pública. Né? As prefeituras, você não vai encontrar uma prefeitura no meio do canavial, nem no meio do milharal, mas a prefeitura se concentra onde? Na sede urbana. A sede administrativa do município se encontra na cidade. Lembrar que município é uma coisa, é uma unidade administrativa. Cidade e zona rural, zona urbana e zona rural são espaços diferenciados localizados no município. O espaço rural é um espaço ligado às atividades do setor primário, onde a vida está literalmente ligada a essas atividades como agricultura, extrativismo, agropecuária, né? Enquanto que a cidade, ela está ligada às atividades do setor secundário e à administração pública, porque é a cidade que concentra toda essa infraestrutura que vai garantir o funcionamento da administração pública. Né? A sede do judiciário, a sede do legislativo e a sede do executivo. Ok? Vamos trabalhar alguns conceitos, né? Já que o Enem agora, mais do que nunca, né? Ele exige domínio de conceito, já era assim, mas a realidade da prova é que a prova ela era uma prova bem mais contextualizada. A análise era muito mais em cima do fenômeno propriamente. E, infelizmente, hoje, desde o ano passado, a prova ela se tornou uma prova recheada de conceitos, onde o aluno tem que dominar, né? Senão fica difícil. Então, aqui, ó, dentre os conceitos que a gente tem que dominar, está o conceito de mancha urbana. O que é a mancha urbana? É a área da cidade. Né? E essa área é definida pelas vias de circulação que se concentram na cidade. Tá? Nesse caso aqui, a gente tem uma imagem de satélite aqui da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, pessoal, a região metropolitana de São Paulo, ela tem mais de 30 municípios. Enquanto que você tem outras regiões metropolitanas no Brasil que não passam de 5, 6. Tá? Então a gente tem assim, dá para ter uma noção do que é o urbano no Brasil olhando São Paulo.
O São Paulo é a referência de urbano. Tá? As outras, você tem cidades que, mesmo sendo metrópoles, ainda tem um estilo de vida muito provinciano, vamos dizer assim, onde a vida ainda é muito tranquila, se é que pode se falar desse jeito, já que a violência ela não tem mais espaço nem lugar, ela ocorre em qualquer momento. Tá? Mas as grandes, vamos dizer, as metrópoles de algumas regiões aqui no Brasil, você tem áreas de cidades médias, né? Cidades onde a vida é bem mais lenta. Cidades que não são cidades de 24 horas, por exemplo, como é o caso de São Paulo. Ok? Outro conceito importante para se trabalhar é o conceito de sítio urbano e solo urbano. O que é o sítio urbano? É a área da superfície, ou seja, aquilo que está aqui em cima. E é onde se assenta a malha urbana, com toda a sua estrutura. O solo urbano é a camada superficial da crosta terrestre, onde se estende o sítio urbano, ou seja, onde se localiza o sítio urbano, que é caracterizado pela estrutura da cidade. Então, são dois conceitos importantes para a gente dominar. Outro conceito importante é o conceito de conurbação. A cidade cresce de duas formas, pessoal. Ela pode crescer horizontalmente ou verticalmente. Algumas cidades no mundo crescem verticalmente tanto para cima quanto para baixo. Você tem notícias de cidades no Japão onde os prédios são construídos no subsolo, né, andares abaixo. Isso daí é muito em função da falta de espaço nessas cidades. Então, esse crescimento horizontal das cidades liga duas ou mais cidades. E essa ligação de duas ou mais cidades por conta do crescimento horizontal a gente chama de conurbação. No caso, esse crescimento horizontal ele é intenso, constante e intenso. Tá? Essa mancha urbana ela cresce de forma contínua, tá? E acaba formando as chamadas regiões metropolitanas ou megalópolis. A gente vai já ver o que é megalópole. Então, só lembrando que essa região metropolitana ou as regiões metropolitanas elas existem por força de lei. Uma região metropolitana, para existir, ela tem que ter toda uma legislação que a fomenta, né? Que dá condições para que ela seja criada. Por quê? Por causa da questão da oferta dos serviços. É muito comum a gente ver pessoas que moram em outras cidades trabalhando na capital. Né? E essas pessoas deveriam, por força de lei, se beneficiar da criação da região metropolitana, principalmente quando a gente fala de serviço de transporte, serviço de telecomunicação, que é, digamos, o que interliga muitas das vezes essas cidades. Essas cidades elas são interligadas pelas estradas, pelas vias, e a comunicação muitas das vezes feita via telecomunicação, via celular, via telefone, via internet. E é interessante que esses serviços sejam comuns e que tenham o mesmo valor em toda a região metropolitana. Isso quer dizer que quem pega o ônibus numa cidade, numa cidade de uma região metropolitana pequena, ele vai pagar o mesmo valor de quem mora, por exemplo, na capital. Porque se ele tiver que pagar vários preços de passagem por todas as cidades por onde ele passar, não tem salário que dure. Então, nesse ponto, a região metropolitana beneficia no quê? Ela iguala os serviços. O serviço de transporte, principalmente o preço, tem que ser um para todo mundo. O serviço de telecomunicação tem que ser um para todo mundo. Não tem cabimento você morar na capital e para fazer uma ligação para uma cidade da região metropolitana pagar interurbano. Então, é assim que funciona. Então, vamos lá. Opa. Bem, outro conceito importante é o conceito de urbanização, né, e região metropolitana. A urbanização que consiste nesse processo de transição da sociedade rural para a sociedade urbana. Né, coisa que a gente viu lá no gráfico, que esse processo de urbanização no Brasil, ele a partir da década de 70, ele se configura, tá, se confirma. E a região metropolitana, formada pela conurbação dos municípios, criada a partir de uma legislação que pode ser uma legislação federal ou estadual, e é essa legislação estadual ou federal que dá condições legais para que os poderes constituídos possam fazer o planejamento, principalmente em infraestrutura, transporte e outros serviços. Quando se fala de um BRT metropolitano,
a gente está falando de um sistema de transporte que vai atender toda a região metropolitana e por isso o cidadão vai ter condições de pagar uma passagem só para andar nessa região metropolitana. A mesma coisa em relação ao metrô. Né? O metrô, quando ele funciona para ligar a região metropolitana, ele iguala, ou pelo menos deveria igualar, o valor do serviço. Tá ok? Vamos lá. Outro conceito importante é o conceito de infraestrutura urbana. O que é, primeiro de tudo, a infraestrutura? É aquilo que dá condições para que a atividade humana ela seja exercida. Então, as atividades econômicas, para elas serem exercidas, elas têm que possuir uma infraestrutura que a condicione. Né? Essa infraestrutura pode ser o quê? O fornecimento de energia elétrica, de água tratada, as vias de circulação, né? O transporte, comunicação, saneamento básico, sistema de drenagem, esgoto e águas servidas. Tá? Então, a gente tem que ter como noção que a infraestrutura ela deveria nos fornecer isso tudo para que a determinada atividade econômica pudesse ser exercida. Ok? Então, é a infraestrutura que vai garantir o desenvolvimento industrial e a prestação de serviços. E aí vai um adentro porque nós falamos ainda agora. No caso do Brasil, essa infraestrutura ela foi criada juntamente com a introdução da indústria. Então, por exemplo, quando o JK cria as rodovias de integração nacional, ele praticamente vai fazer a construção dessas rodovias ao mesmo tempo que a indústria automobilística está se instalando no Brasil. Então, percebe que a infraestrutura ela veio a reboque da indústria. A indústria trouxe, assim como trouxe o crescimento urbano também. Vamos lá? Outro conceito importante é o conceito de zoneamento urbano em metrópole. O que é o zoneamento urbano? Todo mundo que mora numa cidade, quando se pergunta onde é que é a zona comercial, onde é que é a zona industrial, onde é que é a zona cultural, onde é que ficam os parques ambientais. Então, tudo isso é definido pelo zoneamento urbano, que seria justamente a divisão da área urbana, né, conforme as atividades exercidas por cada área. Então, quando você fala do centro comercial, do centro industrial, do centro financeiro, você está falando de zoneamento urbano. E esses setores reservados, eles são definidos por determinadas atividades. E quem organiza todas essas atividades, esse zoneamento, é o plano diretor. Né? O plano diretor dá condições para que a cidade possa funcionar conforme, ou ele direciona o funcionamento da cidade conforme o seu zoneamento. Você tem áreas de preservação ambiental, então o plano diretor já diz o seguinte: nessa área não pode se construir nada. Não é o caso aqui, por exemplo, em Belém, que a gente tem um parque ambiental que foi rasgado por uma avenida. Então, acabou o zoneamento ambiental. Olha aí. Ó, tá vendo só? É uma pitbull. Vamos lá. Então, e a metrópole? A metrópole centraliza a economia. Né? A metrópole é a cidade mais importante dessa, digamos assim, dessa organização urbana, porque é nela que centraliza a economia, centraliza o emprego, centraliza a mão de obra, os serviços, e ela pode ser classificada como metrópole regional, nacional ou ainda internacional. É aí que nós temos aquela classificação de cidade global, cidade internacional, metrópole internacional, metrópole global. Se nós formos avaliar, você tem cidades ou megacidades. Você tem cidades com mais de 10 milhões de habitantes, são megacidades. Nem toda megacidade é uma cidade global. Aliás, nem toda cidade global é uma megacidade. Assim como nem toda megacidade está ligada ao mundo globalizado. Isso é muito relativo, essa classificação. Alguém diz, professor, quer dizer que uma megacidade, né, ela é uma cidade global? Nem sempre. E nem toda cidade global tem mais de 10 milhões de habitantes. Então, isso é muito relativo, tá ok? Bem, outros conceitos importantes aqui são o conceito de megalópole. O que é megalópole? Enquanto a região metropolitana é a conurbação de vários municípios, a megalópole é a conurbação de várias metrópoles. E no caso do Brasil, a gente tem a megalópole brasileira, formada por Rio de Janeiro e São Paulo. Essas cidades formam a maior mancha urbana do Brasil.
Mas nós temos outras cidades pelo mundo que são megalópolis, que formam megalópolis, áreas urbanas imensas. É o caso aqui, olha, da megalópole americana, tá? No extremo leste dos Estados Unidos. Então, olha só, partindo de Boston, né, até Washington. Né? Então, são áreas assim, esse talvez seja um dos maiores aglomerados urbanos do mundo. Você tem também aglomerados no Japão, aglomerados, por exemplo, na Europa. A Europa Central, a região central ali da Europa Ocidental, ela praticamente as cidades se conurbam, as grandes cidades, tá ok? As grandes regiões metropolitanas. E uma outra característica nessas regiões classificadas como megalópole é a concentração da população. Só para você ter uma noção, no caso da megalópole brasileira, 25% da população brasileira se concentra aí. O que no caso do Brasil acaba sendo um fator preocupante, porque muitas das vezes essa população aí ela está amontoada, ela não tem uma qualidade de vida capaz de atender a todo mundo. Ela não tem uma infraestrutura capaz de atender a todo mundo, mas apenas a setores especializados. Tá? Então aqui, ó, a megalópole concentra serviços altamente especializados e principalmente concentra indústrias. Quando a gente fala de serviços especializados, a gente está falando, por exemplo, dos polos científicos das universidades, dos centros de pesquisa que acabam fazendo parte dessa região. Ok? Vamos lá. Só relembrando, fatores da urbanização, né? Os fatores atrativos, que são os presentes nas cidades, e a gente tem os fatores repulsivos, que são os presentes no campo. No caso, a cidade ela se torna a área de atração para a população em função das melhores condições de vida, se comparado ao campo. Isso bem lá, na metade do século XX. A expectativa de emprego entende-se que é maior, né, do que no campo. A questão do nível de educação, que muitas das vezes no campo é precária, na cidade, entende-se também que existe uma maior oferta, né, de escolas, de matrículas, de vagas, enfim. E a questão da saúde, que muitas das vezes acaba se concentrando nas metrópoles, né, nas grandes cidades. A pandemia aí mostrou isso, né? Muita gente do interior tendo que ir para a capital porque o interior não tem condições de atender. E atualmente a gente vive essa expansão, né, da Covid para o interior. Também nós vamos ter a expulsão da população, né, enquanto fator repulsivo do campo, muito provocada pela diminuição da oferta de emprego, pela mecanização da agricultura, né, também pela questão fundiária e agrária. As grandes propriedades que absorvem as pequenas e médias propriedades, elas são propriedades que não demandam tanta mão de obra, porque ela vai ser mecanizada e cujo a produção ela está voltada para o mercado externo. E muitas das vezes, para manter esse agricultor no campo, falta o quê? Falta o apoio governamental. E, relembrando, o processo de urbanização ele resulta da concentração das atividades econômicas no setor terciário e secundário na cidade, pelo aumento da população nas cidades em detrimento do campo. Tá? E também, quando se compara os serviços à população, né, que vive no campo em relação à cidade. Tá? O espaço urbanizado ele concentra população maior que a rural. Tá? E essa concentração ela se dá em função do movimento migratório do êxodo rural, que provoca a transferência da população da zona rural para as cidades, tá? Gerando o aumento dessa população nas cidades, que é o que a gente chama de crescimento urbano, né, pessoal? Como é que fica, então, a situação do espaço urbano nesse contexto aqui, tá? Nesse contexto aqui de urbanização no Brasil, desculpa. Primeiro, entender que esse conceito de urbanização, como eu falei, ele foi acelerado, ele foi recente, e tudo aquilo que vem com pressa vem cheio de defeito. Né? E os maiores problemas, isso não quer dizer que não existam nos países desenvolvidos, existem, mas aqui os problemas ligados à questão urbana são problemas estruturais, né? Vem da falta de estrutura muitas das vezes. Então aqui algumas perguntas, ó.
A utilização do espaço urbano pode gerar problemas ambientais? A violência urbana está relacionada com o uso do espaço urbano? Até nisso, né? O zoneamento, você tem a zona vermelha, a zona nobre, essas coisas aí. Vamos lá. Dentre as questões ambientais mais, assim, mais preponderantes no espaço urbano está o lixo. Primeiro, por quê? Na cidade você tem a maior produção de lixo porque você concentra mais gente, você concentra consumo, você concentra o quê? Você concentra uma série de fatores que propiciam a produção do lixo. Tá? O problema é que, além dessa produção de lixo ser muito grande, ela também não existe não existe uma forma de coleta adequada, nem de armazenamento adequado ou de tratamento. Isso quando falamos de países como o Brasil. Tá? A gente não recicla nem 10% do lixo que produz. Tá? Nesse caso aqui, a reciclagem acaba se tornando uma alternativa. No caso, a gente faz uma reciclagem meia boca. Essa que é a verdade. Porque não existe esse hábito nem social, muito menos econômico. Quando a gente fala de economia criativa, boa parte da economia criativa sustentável, ela passa pela reciclagem. E, infelizmente, a gente ainda não tem essa manha, né? Ainda não faz parte da nossa prática social. Então, a gente tem aqui que essa reciclagem, né, esses 3 R's, ela passaria primeiro pela redução, né, na produção de lixo, o que na cidade é muito difícil, já que a cidade ela é um vetor de consumo muito grande, e produzir menos lixos, principalmente descartáveis, né, o que é difícil, reutilizar, né, eu acho que aqui no caso do Brasil, em especial o nosso caso aqui, né, em Belém, o que o povo mais reutiliza é o saco que vem do supermercado. É o que mais, ou seja, pelo menos de alguma forma a gente já começa. Mas é muito assim, a coisa é muito natural, né? Pega o saco do supermercado que vem a compra, pá, transforma para condicionar o lixo, né? Transforma em saco de lixo. Né? Nesse caso aqui, a reutilização ela passa também por novas utilidades para os objetos usados. Como eu falei, é o saco que vem do supermercado. A gente sabe fazer isso muito bem. Recentemente, o governo do estado do Pará baixou um decreto obrigando as empresas de supermercado a começar a diminuir a produção, a oferta de sacos, né? Cada um tem que levar sua sacola, enfim, essas coisas. Mas a questão toda não está aí, a questão toda está numa política bem maior e de uma consciência social maior também, que nós não temos. Tá? Nesse caso aqui, a reciclagem ela passa pela reutilização dos materiais, né, para serem utilizadas como matéria-prima, ou seja, a reciclagem ela visa você preparar, você pegar um material que já foi usado e ressignificar esse material para ser utilizado como matéria-prima. Nesse caso aí, tudo passa pelo processo de seleção, né, que seria a separação dos materiais, vidro, plástico, madeira, metal, material orgânico. Isso acabaria, obviamente, diminuindo, né, o volume de lixo e a contaminação da água e do solo. 70% do lixo que a gente produz nem deveria ir para o aterro sanitário ou para o lixão, já que essa é a nossa realidade. Por quê? Porque esses 70% de lixo eles poderiam ser reutilizados e reciclados. Tá? Vamos lá. Um outro impacto ambiental muito significativo nas cidades é a poluição do ar. Isso gera alguns problemas, como, por exemplo, as chuvas ácidas, né, fonte da grande concentração de poluentes na atmosfera, que em contato com a água geram que a criação, uma reação química que provoca a deterioração dos espaços públicos, né, dos monumentos, afeta, por exemplo, a fauna, a flora e a corrosão dos prédios. Né? Nesse caso aqui, quando a gente fala desse contato, esse contato gera uma reação química, que é a produção de dióxido de nitrogênio e de enxofre. Altera o pH da água em alta concentração, afeta a qualidade do ar, altera a composição da vegetação, a vegetação ela se destrói. A cidade de Cubatão, na década de 80, ela foi conhecida como a cidade mais poluída do mundo, e era interessante você dar um rasante por Cubatão e você, de cima, olhar a superfície da cidade e encontrar, parece uns gravetos enterrados
no chão, né, que era o tronco das árvores, porque não tinha folha, que a poluição, a vegetação era consumida pela chuva ácida. Tá? E um outro importante é que a inversão térmica, muito comum nas grandes cidades durante o inverno. Por que durante o inverno? Porque, de forma natural, a ideia seria o seguinte: tudo aquilo que é produzido enquanto gases na superfície se dissipar para a atmosfera. Só que quando você chega no inverno, o ar frio mais denso ele não circula, o que acaba sendo uma barreira contra a dispersão dos poluentes, que acabam se concentrando aonde? Na superfície. As ilhas de calor também é um outro fenômeno muito comum nas grandes cidades. As temperaturas médias são mais altas no centro urbano do que para o subúrbio, distante do centro urbano. Tá? E por que essa temperatura é maior na área central? Muito em função da impermeabilização do solo, da menor quantidade de árvores de vegetação, da aglomeração de edifícios que impede a circulação do ar, que dificultam e aumentam, acabam aumentando a temperatura, dificultam a circulação do ar e aumentam a temperatura. Essa semana rolou na rede social uma foto de Belém, e estamos falando de Belém, cidade amazônica, onde de cima você não consegue ver manchas de verde em Belém. A cidade completamente concretizada, né? Cheia de concreto, de edifícios, é mais uma mancha cinza do que uma mancha verde. Pontos verdes você encontra onde? No que seria o antigo centro de Belém, com as suas ruas das Mangueiras, com as praças, mas pouco para uma cidade que se intitula, ou que quer se intitular a metrópole da Amazônia. Quando, na verdade, o ideal seria o quê? Uma área mais arborizada em Belém. E, pelo contrário, como eu falei ainda agora, os parques ambientais eles acabam sofrendo por quê? Porque o próprio poder público se encarrega de transformar o que era um parque ambiental numa área utilizada para construir qualquer coisa, principalmente avenidas. E as antigas áreas verdes das cidades elas estão dando lugar aos condomínios horizontais. Quanto mais distante, até porque não tem mais área onde construir, né, nos centros urbanos, então você se afasta para o subúrbio, se afasta para a região periférica, né, para poder o quê? Para poder construir, fazer essas construções. Isso gera também o quê? Uma especulação imobiliária nessas áreas, que até então eram áreas verdes e se tornam o quê? Se transformam em áreas condominiais, ok? E um outro problema são as enchentes, né? Essas enchentes aí, elas têm como causa a retirada da cobertura vegetal e a produção de resíduos sólidos, né? Essa retirada da cobertura vegetal, geralmente para a construção de ruas e avenidas, né? E os resíduos sólidos que ficam mal acondicionados ou descartados, são descartados impropriamente. A retirada da vegetação para a construção de ruas e avenidas acaba gerando um solo recoberto de asfalto, concreto, o que diminui a infiltração da água no solo, né? E também aumenta a velocidade do escoamento. Essa água todinha vai parar onde? Vai parar nos bueiros, que estão entupidos, né, pelo lixo produzido, diminuindo a capacidade de vazão e provocando as chamadas enchentes, né? E o outro fator que é importante dentro do ambiente da cidade, de degradação ambiental, é a poluição das águas, né? Muitas das vezes os canais que cortam as cidades são usados como verdadeiros depósitos, né, de esgoto, de lixo, e isso obviamente afeta a qualidade de vida dessas águas, que em alguns casos são utilizados para abastecer a própria cidade. Isso quer dizer o seguinte: isso vai demandar um custo maior para o tratamento dessa água, né? E esse custo maior de tratamento acaba pesando no bolso, né, do contribuinte. Essa que é a verdade. Aqui nós temos uma foto do Tamisa, na área periférica de Londres. Lembrando que o Tamisa hoje ele é considerado um rio despoluído, né? Já foi considerado o rio mais poluído do mundo e todo um trabalho de despoluição e de investimento maciço foi feito para que o Tamisa continue
cortando Londres. É óbvio que em algumas áreas isso acaba não acontecendo, é o caso da periferia. É interessante a gente mostrar a periferia de um país desenvolvido quando a gente compara com a nossa, né? A periferia de uma Paris, de uma Londres, ela se equipara a um bairro de classe média. No Brasil, ou mesmo nas diversas regiões que nós temos, porque ainda tem essa diferença. Que a classe média em São Paulo, no Rio de Janeiro, não é classe média, por exemplo, numa região nordestina ou numa região norte. Um outro problema muito comum nas áreas urbanas, isso daí não é só nos países subdesenvolvidos, mas também nos desenvolvidos, porém aqui fica mais gritante. Como eu falei, num país desenvolvido, a área periférica ela é organizada, ela é toda, enfim, infraestruturada. Nos países subdesenvolvidos, não. Essa área periférica ela é assim, ó. No nosso caso aqui, da Amazônia, a gente tem duas fotos, né, de Manaus. Uma área nobre aqui, ó, toda bonitinha, lindinha, e a outra área da periferia, da favela. Tá? E essa segregação espacial ela está diretamente relacionada à questão da desigualdade social. Tá? Essa desigualdade social fragmenta o espaço, tá? Onde quem tem condições mora na área urbana bem estruturada. Quem não tem, vai se acabar onde? Na periferia, nas palafitas na região amazônica. O conceito de periferia, de favela, também ele é muito. Ele se dimensiona, né? Quando a gente fala de favela, a gente lembra os morros do Rio, de São Paulo, mas favela, pessoal, é toda a área periférica sem infraestrutura. Né? Ou mesmo quando essa favela se encontra no centro da cidade. Né? Vamos lá. Nesse caso aqui, ó, essas áreas, elas são áreas de ocupação irregular, né? Ocupadas por populações de baixa renda. Geralmente são áreas públicas, né, que pertencem à União, ao Estado, ao município, e são áreas, às vezes, em litígio, né, próximas às margens de rios, e daí porque muitas das vezes os rios ficam contaminados, se tornam impróprios, ou então se localizam em encostas, né, nas áreas, como é o caso dos morros, né, e as construções elas são feitas de maneira inadequada, com material inadequado. E ele dá um exemplo aqui dos cortiços. Né? Os cortiços, pessoal, são aquelas áreas de construções, né, muito comuns quando você vai construir conjuntos residenciais para fins de programa de habitação. Tá? Nós temos, sim, por incrível que pareça, o programa de habitação. Minha Casa Minha Dívida é um deles. Tá? Nesse caso aqui, ó, os cortiços, eles se caracterizam por serem essas áreas de ocupação, né, principalmente nas áreas centrais mais decadentes, aquelas que lá nos primórdios eram o centro da vida econômica e social da região, e hoje estão largadas lá. Né? Nesse caso aqui, ó, a gente tem prédios públicos nessas áreas que estão sendo invadidos, por quê? Porque o próprio Estado, a própria União não dá devido destino a esses prédios. E aí você tem uma população, uma massa populacional que não tem onde morar. Segundo, não tem como pagar aluguel. E aí, consequência, acaba invadindo esses prédios, tá ok? E as condições, muitas das vezes, desses prédios é precária, acabam se tornando bombas relógios. A gente já viu alguns casos no Brasil de incêndios, e mesmo fora do Brasil, de incêndios localizados nessas áreas. Tem mais ou menos 3 anos atrás que uma periferia de Londres, um prédio de 15 andares pegou fogo, matando centenas lá que moravam, e era um prédio que não tinha condições. A gente está falando de um país desenvolvido. Eu não vou nem comentar sobre o Brasil. E a violência urbana. Quando a gente fala de violência urbana, pessoal, a gente tem que entender o seguinte, que essa violência, ela não se restringe só à questão da vida, né? Do tirar a vida, do sequestro, do homicídio, do latrocínio. A violência urbana também ela abrange questões sociais como desemprego. Né? Não que o cara desempregado vai que seja justificativa para ele assaltar, matar, mas acaba sendo crucial muitas das vezes. O caos urbano e social, esse caos urbano e social, ele está refletido no próprio espaço urbano.
né, na falta de estrutura urbana. Né? É inadmissível que alguém que pague IPTU todo mês, todo ano, não tenha o mínimo de estrutura na sua rua e que quando ocorre alguma tempestade, chuva, alguma coisa parecida com isso, a casa dele vai para o fundo e ele todo ano tem que renovar o mobiliário. Né? O subemprego também é uma forma de violência, porque quando a própria política econômica não gera o emprego, não beneficia o emprego, o cidadão ele acaba caindo no subemprego. E criando aquela ilusão de que no subemprego é melhor para ele, porque ele faz o tempo dele, né? Mas ele não tem garantias sociais. Porque o que garante, o que dá garantias sociais para ele é um emprego com registro em carteira. Né? Como eu falei, esse subemprego ele acaba gerando uma hipertrofia do terciário, coisa que nos países desenvolvidos nós não temos. Porque, no mínimo, esse cidadão aí ele não tem a menor burocracia para criar a empresa dele e, com isso, gerar o quê? Gerar benefício social para ele mesmo e para os outros. Ok? Continuando aqui, a gente fala um pouco sobre a industrialização do Brasil, né? Que a gente mencionou lá como fator importante para a urbanização. Entender que essa industrialização ela foi tardia, ela foi dependente de capital e ela foi dependente de tecnologia. Tá? E também dependeu muito da própria intervenção do Estado para que ocorresse. No caso aqui, nós temos 3 tipos de indústrias, que é a divisão clássica da indústria, né? Que é a indústria de base, aquela que transforma matéria-prima para outras indústrias, a indústria de bens de capital, ou intermediária, que produz maquinários e equipamentos para outras indústrias, e a indústria de bens de consumo, duráveis e não duráveis. Ok? Essas 3 formas de indústria aqui são as clássicas, mas no caso do Brasil, esse processo de industrialização começa ou se intensifica na década de 30, no governo Vargas, onde o Estado, a partir de uma situação externa, que é a própria crise de 29, gerada aí pela superprodução do capitalismo mundial, impede o Brasil de vender os seus produtos, porque antes mesmo, durante a Primeira Guerra, esses produtos já não eram vendidos ou não eram comprados do Brasil por conta da guerra. E com a crise, o produto café vai ficar estocado aí, empilhado. Nesse caso, o próprio governo se encarrega de, primeiro, salvar o cafeicultor, né, comprando essa produção e criando uma política de industrialização por substituição de importações. Ou seja, o Brasil começaria a produzir internamente o que antes ele importava. Nesse caso aqui, você vai ter uma migração do capital durante a década de 30 do setor rural, no caso do café, para o setor industrial. E as atividades industriais que vão se beneficiar são a atividade têxtil, a atividade de alimentos. E, obviamente, a região sudeste, São Paulo e Rio, são as que vão ser atendidas por terem uma infraestrutura e um mercado de consumo maior. Ainda durante o governo Vargas, você vai ter o quê? Você vai ter a implantação das primeiras indústrias de base, como a Companhia Siderúrgica Nacional, a própria Petrobras, a Vale do Rio Doce, que são empresas, indústrias de base gerenciadas pelo Estado, tá, pessoal? Importante a gente salientar isso aqui. O Estado ele vai entrar, além de entrar com investimento na infraestrutura, ele também vai ser gestor, ele vai ser o administrador de algumas empresas estatais que vão dominar, monopolizar determinados setores da economia do país. Tá? Já na década de 50, né, nós vamos ter o JK, né, o Juscelino Kubitschek, que a partir do seu plano de metas, da implantação do plano de metas, né, vai investir em infraestrutura, principalmente estradas, setores de energia, transporte, para tentar expandir e melhorar essa infraestrutura, preparando o Brasil, vamos falar assim, né, ele mesmo se encarregava de dizer isso, para o desenvolvimento, para a modernização. Ou seja, permitir que as empresas multinacionais, transnacionais entrem no Brasil. Ok? E isso ficou conhecido como pelo slogan dos 50 anos em 5. E marcante também aí é a construção de Brasília, ou seja, a mudança da sede administrativa do governo do Rio de Janeiro para o Centro-Oeste, para o Distrito Federal, tá? Onde está Brasília. Ok? Bem, na década de 70 nós vamos ter aí
já pela ação dos militares, né, a continuação desse investimento estatal na indústria, e nos governos militares nós vamos ter o milagre, nossa, o milagre econômico, né? É claro que esse milagre econômico é bom a gente salientar, como nós falamos ainda agora, todo o processo de desenvolvimento da indústria no Brasil, ele vai se dar a custas de capital externo e tecnologia externa. Isso quer dizer que a gente pede dinheiro emprestado, o Brasil vai pedir dinheiro emprestado para isso. É. Só que na década de 70 nós vamos ter a crise do petróleo, duas crises, né? Em 73, por conta da criação da OPEP, e em 79, por conta do aumento, né, do preço do barril do petróleo, o que vai afetar a economia dos países desenvolvidos, que são aqueles que emprestam, né? Que emprestam a grana, emprestam dinheiro, olha o motoqueiro passando, e o que vai fazer com que os países acabem aumentando os juros internacionais. Esses juros internacionais aí que são juros cobrados pelos empréstimos financeiros, pelos empréstimos internacionais, do FMI, do BID, do BIRD, do Citibank, que eram as instituições que emprestam, e até hoje ainda emprestam dinheiro para os países que, de repente, querem uma grana lá, vão pedir fazer um empréstimo, né, para pagar a juros altíssimos. Essa cobrança de juros, né, acaba gerando problemas internos. Né? Muitas das vezes, esse arroxo salarial, ele se dá em função de dois problemas. Um, o pagamento da dívida, que foi feita pelos investimentos com empréstimo, e a própria questão da concentração de renda na mão da elite. Esses empréstimos no exterior tinha como finalidade, né, financiar o setor de exportação. Mas assim, é enxugar gelo, né? Eu vou ter que pedir dinheiro emprestado para, digamos, dinamizar a exportação, para poder obter dinheiro, lucro com a venda, para pagar os juros da dívida. Então, pouco se investe no Brasil em função disso. O próprio governo, o próprio Estado cria medidas protecionistas para gerar uma reserva de mercado, porque não adianta ter indústria no Brasil e continuar consumindo lá o que vem de fora. Porém, o governo restringe principalmente o setor de informática. Isso daí vai ser um tiro no pé. Por quê? Desculpa a expressão. Por quê? Porque essa área de informática acabou tornando o serviço muito caro. Né? Na década de 70, 80, ter uma linha telefônica não era para qualquer um. Pouca gente, ou só aqueles mais abastados, poderiam ter, desculpa, uma linha telefônica. Porque era muito caro. Era muito comum o pai da noiva dar ou o apartamento ou uma linha telefônica. Por quê? Porque era muito caro. Porque você não comprava só linha telefônica, você se tornava acionista da estatal. Então, comprar ações na época, hoje nem tanto, mas na época era algo assim, só quem tinha dinheiro podia fazer. Né? Isso vai gerar um afastamento da indústria do desenvolvimento tecnológico. Isso vai descambar lá em 1990, na década de 90. A década de 80, que praticamente é a década perdida por tudo aquilo que foi feito anteriormente, nas outras décadas, década de 30, 40, 50, 60, 70. A década de 80, ela não resiste. E aí nós vamos ter o que se chama de década perdida, porque o Brasil já está com uma dívida externa que consome praticamente todos os investimentos que poderiam ser feitos internamente, sem falar na própria dívida interna do país. Né? Então, isso é uma questão econômica que a gente teria que discutir num outro momento. Mas essa década de 80, ela se caracteriza pelos elevados índices de inflação, que a gente chama de hiperinflação, o que a inflação, obviamente, consome a renda da população, né? Praticamente o salário não chega nem no 10º dia, já foi, porque está tudo muito caro. O Estado, ele é um Estado muito intervencionista, não é à toa que nós temos na década de 80, pela ação do Estado na economia, nós vamos ter três planos econômicos. Lembrar que a década de 80 se caracteriza pela redemocratização do Brasil. Você vai ter, em 85, a subida ao poder do primeiro presidente civil, depois de 64, né? E que era o Sarney, que na verdade não deveria ter sido o Sarney, deveria ter sido o Tancredo Neves, que não pôde assumir
porque ficou doente e acabou, segundo a lenda urbana, acabou sofrendo de uma infecção hospitalar e nunca mais saiu do hospital e morreu, faleceu. Tancredo Neves, o nome Neves já diz tudo, né? Avô do Aécio Neves. Tá? Nesse caso aqui, ó, esse Estado intervencionista, ele é um Estado frágil, porque ele não tem condições de investir, e isso acaba gerando um sucateamento dos setores. Aí, pessoal, nós vamos ter, na década de 90, a modernização da economia, onde o Estado se torna apenas gerenciador da economia e das empresas. É criado o Plano Real que foi criado no governo do Itamar Franco, falecido Itamar Franco, tá? Por um cidadão chamado FHC. FHC, que antes de ser ministro da Fazenda do governo Itamar, tinha sido ministro da Saúde. Lembrando, FHC é sociologista, é sociólogo, tá? Desculpa. A redução das tarifas alfandegárias protecionistas, porque com o Plano Real se reduz isso daí para permitir que as empresas possam investir no Brasil, ou mesmo para que quem quiser investir no Brasil possa, por exemplo, comprar os produtos importados. Aí que você vai ter a febre dos importados no Brasil. Vai ter também a política de privatização, que entrega a concessão dos serviços públicos para o setor privado. Isso vai gerar novos investimentos, e o crescimento, principalmente de alguns setores, como o setor de telecomunicação. Ainda que a gente pague muito caro no Brasil pela telecomunicação. Aqui é um dos poucos países do mundo onde você paga você compra pacotes de internet. Em qualquer país decente, desenvolvido no mundo, você paga e usa. E download imediato. Aqui, para tu fazer um upload, um download, tu deixa lá e vai no banheiro. Quando tu voltar, ainda tá lá. Mas a 5G tá chegando, eu espero que chegue. O problema é que quando chega, não chega para todo mundo. Chega só para alguns. Tá? Então, tu vai ter abertura de importações de produtos industrializados. Isso vai gerar uma quebradeira no Brasil, principalmente de alguns setores que vão ser mais frágeis. É o setor, por exemplo, de brinquedos. Que eu diga aí a quase finada está eu diria assim, usar um termo aqui, que é uma experiência de quase morte, que é a Estrela, que é a indústria de brinquedos do Brasil, que quando os importados chegaram no Brasil, quebrou, boa parte das empresas de brinquedo do Brasil quebraram. E aí, todo esse processo que a gente falou aqui, gerou isso aqui, uma concentração industrial, principalmente na região centro-sul, região sudeste, região sul, vamos dizer. Até porque foram as regiões que antes da industrialização, haviam recebido os dois principais ciclos econômicos do Brasil, no caso da região sudeste, que foi o ciclo da mineração e o ciclo do café. Isso gerou capital para se investir nessa região aqui. Tá? Mas é notório a gente perceber que, apesar dessa indústria se concentrar aqui, na região centro-sul, ela se expandiu por todo o Brasil, dando ênfase à característica econômica de cada região. Só lembrar também que lá no governo do Vargas, o modelo de ilha econômica se perde, tá? Já que vai ocorrer uma integração econômica do ponto de vista fiscal no Brasil. Tá ok? Vamos lá. Então, por que tudo isso aqui? Porque essa região é a região que concentra a maior parte da população, do mercado consumidor, e o desgraçado do avião está passando aqui em cima. Vamos lá. Mora perto do aeroporto dá nisso. E aqui, nós temos a concentração industrial, que o mapa mostra lá, refletida aqui, no gráfico. O que o mapa está mostrando aqui, pessoal? O gráfico confirma. Então, olha aqui, 51% da atividade industrial concentrada na região sudeste, 22% na região sul e 12% no nordeste. Então, percebe que a região norte e a região centro-oeste, somadas, não chegam a dar nem 12% de toda a atividade industrial concentrada do Brasil. Tá? Mas se industrializaram sim, cada uma na sua característica. Por exemplo, a região norte, a atividade extrativista, pelo menos aquela que voltada para o setor externo, para a exportação, ela se industrializou. É o caso da mineração.
ferro, manganês, alumínio. E na região centro-oeste, a agropecuária se industrializou. A atividade agrícola, soja, a atividade pecuária, gado, tudo isso se industrializou. Tá? Quando a gente fala de infraestrutura, né, tá aqui, ó, é o conjunto de elementos e instalações necessários ao andamento da atividade humana. Nesse caso, quando a gente fala de infraestrutura, transporte, energia, né, e principalmente quando a gente fala da concentração, a gente percebe que essa concentração lá, pode olhar aqui, ó, uma quantidade de rodovias se concentra aqui, ó, na região centro-sul, região nordeste. Quando você vai para a Amazônia, percebe que você não tem tantas rodovias. Isso é fato, por quê? Porque naturalmente nós temos muitos rios na Amazônia. Então a hidrovia, o transporte hidroviário é o que liga as diversas unidades da região amazônica. Tá? E a energia, mesma coisa, olha aqui. Percebe que no ponto de vista da energia, a maior quantidade de produção energética está na região sul, sendo sul-sudeste. Porém, a maior capacidade hídrica está na região amazônica. Olha aqui. Tá? E, principalmente, o que se produz, o que se constrói de hidrelétrica na região amazônica não é para atender a região amazônica, é para atender a região centro-sul. Tá? Já que existe aí um sistema, o sistema energético ele é interligado. Né? Ele é interligado. Então, é por isso que muitas das vezes, por mais que o cidadão não consuma tanta energia no seu domicílio na Amazônia, ele vai pagar caro. Por quê? Porque o sistema ele é todo interligado. Então, se aqui na região sul e sudeste se utilizar dieselétrica, que é mais caro, nós aqui da região amazônica vamos pagar a conta, porque o sistema ele é interligado. Tá? Sem falar nos objetivos de construção de uma hidrelétrica como essa. Não é da sociedade local, é da atividade econômica fora da região. Tá? Vamos lá. Bem, a gente fica por aqui, né, esperando num outro momento encontrá-lo, possa desenvolver outras atividades. Um abraço, se cuidem.